Bom dia a todos. Abra comigo sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Meditaremos a partir do versículo 17, iremos até o versículo 19. 1 Timóteo 6, do 17 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor: Ordene aos que são ricos neste presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Senhor Deus, mais uma vez, diante da Tua presença, nós te agradecemos. Te agradecemos pelo privilégio que nos dá de participar deste culto, pelo privilégio que nos dá de meditar na Tua palavra. Sabemos que é através dela que o Senhor fala conosco. E eu te peço nesta manhã, fale conosco através dela. Toca no nosso coração, muda a nossa mente, a nossa visão. Nos adeque, Senhor, aos princípios encontrados na Tua palavra. Nós já te agradecemos por ela e confiando também que o Senhor falará mais uma vez conosco através da Tua palavra. Amém. Bem, hoje nós chegamos ao fim dessa série de exposições nesta carta, a carta de Paulo a Timóteo, a primeira epístola. E hoje, com a graça de Deus, prego o 29º sermão, numa carta com 6 capítulos apenas. Isso, por si só, nos mostra o quanto a palavra de Deus é rica, o quanto a palavra de Deus tem a nos ensinar, nos instruir. 29 sermões numa carta simples e pequena, como a de Timóteo. Eu quero que você, com isso, tenha já em sua mente que a palavra de Deus, ela é riquíssima. Mas antes de chegarmos no capítulo 6, no versículo que estudaremos nesta manhã, nos versos, deixe-me fazer um capítulo, uma recapitulação desde o capítulo 1, para que você não se esqueça desta carta. No capítulo 1, nós vimos o propósito e o pano de fundo desta carta. Nós vimos que o apóstolo Paulo acabara de sair da prisão, estava se dirigindo à Macedônia. Paulo sabia que a igreja de Éfeso estava em perigo. Ele sabia que falsos mestres haviam penetrado no seio da igreja e disseminado falsas doutrinas. Nós vimos que esses falsos mestres eram judaizantes que foram enfeitiçados com o protognosticismo. E a mistura de judaísmo radical com o protognosticismo trouxe problemas para a igreja cristã. Paulo, sabendo disso e impossibilitado de ir a Éfeso, ele pede a seu filho na fé, Timóteo, que permanecesse ali em Éfeso. Para quê? Para que ele calasse os falsos mestres. Para que não deixasse mais os falsos mestres ensinarem doutrinas falsas. Lá no capítulo 1, versículo 20, Paulo chega até a citar o nome desses dois elementos, Himeneu e Alexandre, que eram dois falsos mestres que estavam destruindo a igreja com seus falsos ensinos. Quando entramos no capítulo 2, o apóstolo Paulo passa a trazer instruções acerca do culto público, da adoração pública. Naquela ocasião, vimos o papel da oração no culto público, vimos o papel das mulheres e também o papel dos homens no culto público. Lá no capítulo 3, Paulo passou a tratar a respeito da liderança da igreja. Paulo passa a tratar então dos presbíteros, pastores e bispos, que na verdade é tudo a mesma coisa, e dos diáconos.
vimos que os presbíteros possuem uma função muito específica: ensinar o rebanho de Deus, instruir o rebanho de Deus. Ou seja, a função principal do pastor, do presbítero, do bispo, é a proclamação do evangelho. E os diáconos? A função dos diáconos é facilitar esta propagação, auxiliando os pastores no exercício de suas atividades. Quando entramos no capítulo 4, o apóstolo Paulo mais uma vez volta a atacar os falsos mestres. Naquela ocasião, Paulo chama os falsos mestres de propagadores de doutrinas de demônios. Propagadores de doutrinas de demônios. No capítulo 5, o apóstolo Paulo começa a tratar acerca da assistência social na igreja. Como a igreja deve tratar os necessitados, os pobres, as viúvas. Depois nós vimos o papel da igreja quanto ao sustento dos presbíteros. E lá no capítulo 6, Paulo passa a tratar acerca do papel dos escravos para com os seus senhores e dos senhores para com os seus escravos. E agora, ainda no capítulo 6, Paulo volta a atacar os falsos mestres, mostrando os seus erros, o seu caráter e o seu amor ao dinheiro. No versículo 9, Paulo tratou acerca dos cristãos empobrecidos que cobiçavam as riquezas dos ricos. Como bem sabemos, na igreja de Éfeso, haviam ricos e pobres. E a junção dessas duas classes sociais no mesmo ambiente gerava problemas, assim como na igreja de Corinto. Então Paulo começa a tratar dos empobrecidos que olhavam para os ricos e desejavam a sua riqueza, que desejavam o dinheiro. E a partir do versículo 11, que foi o último sermão que nós tratamos, Paulo começa a tratar acerca das qualidades de um verdadeiro homem de Deus. No último sermão, nós terminamos lá nas alturas, quando o apóstolo Paulo, depois de se deparar com o corandeu, ele então nos oferece aquela maravilhosa doxologia, da qual fomos levados às alturas. E de repente, do nada, o apóstolo Paulo nos lança de volta à terra e volta a tratar da questão do dinheiro, do amor ao dinheiro. Só que agora Paulo não vai tratar dos pobres que desejavam ficar ricos. Agora Paulo vai tratar dos ricos na igreja. Já vimos o papel dos pobres, que eles não devem amar o dinheiro, não devem cobiçar, devem se contentar com o que têm, devem viver satisfeitos com tudo que têm, porque vem do Senhor. E os ricos? Qual é o papel do rico? Agora Paulo passa a tratar do rico. Talvez você está pensando, esse sermão não se aplica a mim. Afinal, eu não sou rico. Eu não tenho propriedades milionárias, não tenho iate, não tenho avião. Não tem nada disso. Bem, definir riqueza não é uma coisa tão fácil. Porque ao mesmo tempo você pode ser rico, dependendo da ótica de quem olha, como pobre. Se você comparar a sua riqueza, as suas posses com o Bill Gates, você vai falar, eu sou muito pobre. Eu sou pobre demais. Porque o que você ganha, em um mês, ele tira por hora. Então você vai falar assim, realmente eu sou pobre. Porém, se você chamasse um africano que mora lá no extremo, na extrema pobreza na África, que não tem o que comer, não tem nenhuma casa decente, se ele passasse um mês na sua casa, certamente ele voltaria dizendo que você é rico. Afinal, você tem uma casa, você tem 1 ou 2 carros, com ar-condicionado, você toda semana come em restaurante italiano ainda, é saizeria, né? Mas é italiano. Para você é apenas um restaurante simples e barato, mas para um pobre, para um africano, seria o restaurante. Você compra o que você quer, você tem iPhone, computador, viaja para onde você quiser.
Então, da ótica dele, você seria rico. Ele voltaria dizendo, eu morei na casa de um rico. Então, esse sermão, ele se aplica a nós. Porque de alguma forma, ou da ótica de alguém, nós somos alguém afortunados. Assim como o sermão acerca dos pobres se aplicou a nós. Porque de alguma forma, nós não somos ricos. Então, abra seu coração e admita que em algum aspecto você é rico. Pelo menos é mais rico que alguém. E menos pobre do que outro. Ou talvez seja mais pobre do que algum rico. Quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos dois grupos de ordens que foram dadas por Paulo a Timóteo. O primeiro grupo de ordem se encontra no versículo 17. Paulo diz claramente, ordene aos que são ricos neste presente mundo. Já o segundo grupo de ordens que aparece no texto, se encontra lá no versículo 18, quando Paulo mais uma vez diz, ordene-lhes. De forma que nós vamos dividir o nosso texto em duas categorias de ordens. Ordens negativas, ou seja, aquelas ordens acerca do que não deve ser feito pelo rico, e ordens positivas, que diz respeito ao que o rico deve fazer. Então nós temos duas ordens relacionadas ao que o rico não deve fazer, e depois nós encontraremos ordens relacionadas ao que o rico deve fazer. Então vejamos aqui o primeiro ponto. Para aqueles que gostam de anotar, o primeiro ponto. Ordens negativas, versículo 17a. Para ajudar os adolescentes que estão escrevendo o sermão. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, aproveitando essa oportunidade. Se você puder trazer um caderno para o seu filho também, se ele já tem capacidade para escrever, idade para isso, então eu quero pedir para que você traga um caderno para ele toda semana, para que ele anote o que está sendo dito aqui, a percepção que ele está tendo do sermão. Tá? Depois ele me entrega, na outra semana eu devolvo, tá bom? Fecha parênteses. Então, para aqueles que estão anotando, e para os adolescentes, ordens negativas, versículo 17a. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza. A primeira ordem negativa que nós encontramos nesse texto é que os ricos não devem ser arrogantes. Esta ordem é antecedida pela constatação de que os ricos só são ricos neste presente mundo. Paulo diz, olha, vocês ricos não devem ser arrogantes. Mas veja que interessante, esta ordem é antecedida pela constatação que os ricos só são ricos neste presente mundo. Como nós já vimos no versículo 7, Paulo disse que nada trouxemos para este mundo e nada levaremos. O rico, ele só é rico aqui. Como eu já disse no sermão tratado acerca da pobreza, tudo que você tem ficará aqui. Tudo que você tem, você não vai levar nada. No seu caixão, você não poderá levar absolutamente nada. Então o rico só é rico aqui. Lá no porvir, ele não será rico. Ou não será mais rico do que os outros. Porque não poderá levar absolutamente nada. O apóstolo Paulo diz para que os ricos não sejam arrogantes. E a arrogância anda de mãos dadas com o orgulho. Arrogância e orgulho são irmãs gêmeas. Inseparáveis. Andam de mãos dadas. E o orgulho está para o rico, assim como a cobiça e a inveja para os pobres. Porque é fácil, e de certa forma até que natural, para os ricos se ensorbebecerem. Pois a posse ao dinheiro pode levar o rico a ser arrogante, se achar melhor do que os outros, se achar mais inteligente, se achar como que tendo a melhor estratégia. O rico pode olhar para o seu saldo bancário e se orgulhar, olhar para suas propriedades adquiridas, seu histórico de viagens pelo mundo. Porém, Paulo os lembra que eles não levarão nada disso para o outro lado da vida. Lá não poderão levar os seus bens. Lá suas posses não servirão para nada. Sendo assim, é tolice ser orgulhoso. É tolice se orgulhar, porque na próxima vida,
na vida futura, na vida eterna, essas coisas não estarão lá. Lembra da história do John Rockefeller, que foi o primeiro milionário da história, que eu contei aqui um tempo atrás? Quando o John Rockefeller morreu, algumas pessoas perguntaram ao seu contador no cemitério: quanto o Dr. John deixou? O seu contador respondeu: ele deixou tudo. Não levou nem sequer um centavo. Essa é a realidade. A lei de Moisés, em Deuteronômio 8, do 12 ao 14, já constatava os perigos que os ricos correm. Ser rico é correr perigos. É arriscado. Veja o que a palavra de Deus diz lá na lei, em Deuteronômio 8, do 12 ao 14. O povo de Israel estava se preparando para entrar na terra prometida. E Deus havia prometido que eles habitariam uma terra que mana leite e mel, que Deus os abençoaria materialmente também. E aí, Deus, através de Moisés, dá essa instrução acerca das riquezas que eles possuiriam. Veja aí. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens. Veja bem, os seus gados, seus ouros, suas pratas, os seus bens vão aumentar. Que não aconteça algo, o quê? Que o seu coração fique orgulhoso. Que o seu coração fique orgulhoso. Esse não é um problema recente. É um problema que estava lá em Israel, quando eles estavam prestes a adentrar a terra prometida. Deus sabiamente conhece o coração do homem e sabe que a riqueza pode facilmente levar o homem, a ser orgulhoso. Que não aconteça depois de vocês ficarem satisfeitos, construindo boas casas, o seu rebanho aumentado, ouro e prata, que o coração de vocês não fique orgulhoso. Mas qual é o perigo do orgulho? Orgulho, que é um pecado que certamente está presente nas nossas vidas. Não há ninguém aqui que não seja orgulhoso. Isso eu tenho certeza absoluta. Todos nós temos um pouco de orgulho, ou muito. Mas qual é o perigo do orgulho? Por que o orgulho deve ser tratado com tanta severidade pela palavra de Deus? O texto diz que o seu coração não fique orgulhoso. Ou, se seu coração ficar orgulhoso, e vocês, o que acontece? Se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. O orgulho nos leva a esquecer do Senhor. Mas isso por uma razão muito óbvia. O orgulhoso passa a confiar na força do seu braço, nas suas posses, nas suas riquezas. Só que Deus conhece o coração do homem. Quando nós olhamos para o versículo 17 ainda desse capítulo, veja o que Moisés diz. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Veja o que o orgulho faz na vida de um rico, de alguém que ama o dinheiro, ou o que ele pode fazer na vida de um rico. Ele vai dizer em seu coração: tudo que eu tenho é porque eu sou capaz. Tudo fruto da força do meu braço, da minha mão. Com isso, ele está se esquecendo de Deus. Porque tudo o que temos vem de Deus. É Deus que nos dá. Quando o homem fica orgulhoso, ele se esquece de Deus. Esse é o perigo. Mas nós temos uma segunda ordem negativa. O rico não deve colocar a sua confiança na incerteza da riqueza. É fato que a riqueza, o dinheiro, produz uma falsa segurança. Afinal, tudo que o rico quer, ele tem. Quer comprar um carro novo, compra. Quer ter segurança, tem. Ele faz o que ele quiser. Ele não se preocupa se vai ter comida no dia seguinte. Ele é rico.
Ele não se preocupa com a sua roupa que está estragando, com a escola que tem que pagar. Ele não precisa se preocupar com nada, ele tem uma certa segurança, uma falsa segurança. Mas nós sabemos pela palavra de Deus que essas riquezas são passageiras e são incertas. Paulo diz, não coloque a sua esperança na incerteza da riqueza. O sábio de Provérbios, lá no capítulo 11, versículo 28, diz assim: quem confia em suas riquezas, certamente cairá. Confiar nas suas riquezas é certo que você, se assim fizer, vai cair. Mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Em seu livro, Satisfaction, Joseph Aldrich narra a história dos 10 homens mais bem-sucedidos do mundo que se reuniram em Chicago no ano de 1923. Para esta reunião estavam presentes o presidente de uma grande companhia de aço, o presidente do National City Bank, o presidente de uma grande companhia de aparelhos elétricos, o presidente de uma companhia de gás, o presidente do New York Stock Exchange, o grande especulador de trigo, o membro do gabinete do presidente, o diretor do maior monopólio do mundo, o líder do Wall Street, o presidente do Bank of International. Esses homens eram milionários, autossuficientes, os 10 homens mais ricos em 1929. Sabe o que aconteceu com eles 25 anos depois? O presidente da companhia de aparelhos elétricos morreu como fugitivo da justiça, sem dinheiro nenhum, numa terra estrangeira. O presidente da companhia de gás ficou louco. O presidente do New York Stock foi solto da penitenciária depois de cumprir a sua pena. O membro do gabinete do presidente teve a sua pena comutada para que pudesse morrer em sua casa. O grande especulador de trigo morreu no exterior, falido. O líder do Wall Street morreu por suicídio, se matou. O diretor do maior monopólio do mundo também morreu por suicídio. O presidente do Bank of International teve o mesmo fim, suicídio. Essa é uma história triste, porém verídica. Muitos homens dormem milionários e acordam na pobreza. E a atual situação que nos encontramos hoje, o Covid, tem levado muitas pessoas a experimentarem isso aqui. Muitas empresas estão quebrando por causa do Covid. Pessoas que há 2 anos atrás estavam confiantes na certeza da sua empresa, que estava crescendo a todo vapor, agora tem que fechar as portas, porque não consegue mais sustentar. A sabedoria de Deus nos mostra que a riqueza é incerta. É incerta, nós não podemos confiar nela. Quando nós olhamos para Provérbios 23, do 4 ao 5, o sábio diz assim: não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Assim é as nossas riquezas. Elas desaparecem, elas criam asas, elas vão embora. Mas qual é a gravidade desse orgulho e dessa confiança nas posses, nas riquezas? O problema disso tudo é que quando assim fazemos, quebramos a lei de Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele resumiu o decálogo, os 10 mandamentos, em amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. O rico orgulhoso e o rico que bota a sua esperança, a sua confiança nas incertezas da riqueza, quebram esses 2 mandamentos, ou o resumo dos 10 mandamentos, feito por Jesus. Quando o rico se torna orgulhoso, ele quebra
o resumo da lei feito por Jesus de não amar o próximo como a si mesmo. E quando ele coloca a sua esperança nas suas riquezas, ele quebra o primeiro mandamento. Quando o rico passa a confiar na força do seu braço, ele coloca um outro Deus no lugar do verdadeiro Deus. Ele coloca a Mamon. Ele passa a confiar no seu dinheiro, nas suas posses, deixando o Deus de lado. Assim ele quebra a primeira tábua da lei. E quando ele é orgulhoso, quando ele despreza os pobres, humilha, com isso, então, ele está quebrando a segunda tábua da lei. Não está amando o próximo como a si mesmo. Lembra da história do jovem rico? Uma história muito conhecida. O jovem rico chega para Jesus e diz: Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus dá alguns mandamentos da lei para ele. E ele diz: tudo isso eu tenho obedecido desde a minha infância. Então, estou garantido. Aí Jesus vai mostrar para ele que, na verdade, ele não obedece a lei coisa nenhuma. Jesus diz assim: então vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Ele ficou triste e foi embora. Jesus mostrou que, na verdade, ele amava mais o seu dinheiro do que o próprio Deus. Com isso, o jovem rico quebrou as duas tábuas da lei. Ele não amou a Deus acima de todas as coisas. Ele estava diante do próprio Deus que disse: me siga. Venda tudo, dê aos pobres e me siga. Você realmente ama a Deus? E também ele quebrou a segunda tábua da lei. Porque ele não foi capaz de vender tudo que tem e entregar aos pobres. Ele não amou o próximo como a si mesmo. Esse é o perigo das riquezas. As riquezas nos levam a quebrar as duas tábuas da lei. A não amar o próximo e não amar a Deus. Essas são as ordens negativas. Não, os ricos não devem ser arrogantes, orgulhosos, e não devem colocar a sua confiança na incerteza da riqueza. Segundo ponto, ordens positivas. As ordens positivas são encontradas nos versículos 17b e 18. Depois de dizer que o rico não deve colocar a sua esperança na incerteza da riqueza, Paulo diz: mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. O rico não deve colocar a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que de tudo provê ricamente para nossa satisfação. A ordem positiva, a primeira ordem positiva é que o rico deve colocar a sua confiança em Deus. Mas que Deus é esse? O Deus provedor. O Deus que de tudo nos provê para a nossa satisfação. O texto nos diz exatamente isso, que Deus vai prover para a nossa satisfação. Talvez você está agora pensando: uau, então Deus vai me dar riquezas, posses, bens materiais. Preste atenção, não é isso que Deus está te prometendo. Ele está nos prometendo que nos dará ricamente para o nosso prazer, para o nosso contentamento e para a nossa satisfação. O que Deus vai prover é aquilo que vai te satisfazer. Deus não vai dar aquilo que você quer, Ele vai dar aquilo que você precisa. Nós já aprendemos no versículo 7 que devemos estar satisfeitos com comida e roupas. Tendo o que comer e com que nos vestirmos, estejamos com isto satisfeitos. Eclesiastes 5:10 diz assim: quem ama o dinheiro, jamais terá o suficiente. Jamais terá o suficiente. Pode perguntar para alguém rico, quanto ele precisa para se sentir satisfeito. Sempre ele precisa de um pouco mais. Um pouco mais.
Eclesiastes ainda diz que quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito, ele jamais terá o suficiente e jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso não faz sentido, diz o autor de Eclesiastes. Segunda ordem positiva. O rico deve colocar a sua fé em prática. Versículo 18. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Nós encontramos nesse versículo 18 um argumento crescente. Paulo ordena aos ricos que pratiquem o bem. E alguém pode perguntar para Paulo, tá, mas como é que eu pratico o bem? Aí Paulo responde, seja rico em boas obras. Tá bom, Paulo, entendi, você tem que ser rico em boas obras, mas o que isso significa? Bom, significa que você tem que ser generoso. Tá bom, Paulo, tem que ser generoso, entendi, mas o quanto eu devo ser generoso? Ele responde, ao ponto de você repartir. Nós temos um argumento crescente. Pratique o bem, de que forma? Através das suas boas obras. O que isso significa? O que eu devo fazer na prática? Bom, você tem que ser generoso. Mas até quanto eu devo ser generoso? Ao ponto de repartir. Ao ponto de repartir. De forma brilhante, John Wesley resumiu este ponto ao dizer, veja o que John Wesley diz, que interessante. Ganhe tudo o que puderem. Aí você esfregou a mão, falou, ok, vamos ganhar tudo então, vamos se matar, vamos fazer um monte de coisa para tentar ficar rico. Será que John Wesley está contrariando o que Paulo está dizendo? Eu tenho mesmo que ganhar tudo que eu puder, fazer de tudo, correr atrás que nem um louco para ficar rico? Calma. John Wesley continua. Ganhem tudo o que puderem, economizem tudo o que puderem. Mas agora ele falou para você mão de vaca, então? Muquirana, vou ter que guardar tudo. Eu vou me matar para ganhar dinheiro. Depois eu vou me matar economizando tudo que eu tenho. Calma, ele continua. Ganhe tudo o que puderem, economize tudo o que puderem e deem tudo o que puderem. Deem tudo o que puderem. O mesmo John Wesley diz o seguinte, faça todo o bem que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, todas as vezes que puder e para todas as pessoas que puder, desde que possa fazê-lo. O papel dos ricos na igreja é exatamente essa. Fazer todo o bem possível ao próximo. A ordem de Paulo pode ser resumida em: coloque sua fé em prática e obedeça à lei de Deus. Encontramos nesse texto o papel das boas obras da vida do crente. Como nós bem sabemos, a fé sempre vem acompanhada de obras. Mas é importante ser lembrado de que as boas obras não servem para nos salvar. Não praticamos boas obras para sermos salvos. Mas porque fomos salvos, praticamos boas obras. Quando nós lemos Efésios 2, do 8 ao 10, descobrimos que fomos eleitos para praticar boas obras. Diz assim, Efésios 2, 8 e 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Veja só o que a eleição deve produzir na vida do crente. A prática de boas obras. As boas obras são apenas a evidência de que alguém foi salvo. Certamente veio à sua mente o famoso texto de Tiago 2,18. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Veja só. Alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras.
Mostre-me sua fé sem obras. Mostre-me aí sua fé sem obras. E esse mesmo autor vai dizer que a fé sem obras é morta. Aí ele diz: eu lhes mostrarei a minha fé. Qual é a evidência da minha fé? Como é que você pode averiguar a fé de alguém? Não tem um espiritrômetro, algum aparelho assim, aplicativo? Através das obras. Através das evidências. Certamente, esse texto veio à sua mente. E eu tenho certeza que você conhece esse texto. Mas você sabe qual era o contexto dessa passagem? Sabe qual era o contexto? Ricos e pobres. O mesmo contexto. Havia na igreja acepção de pessoas. Os ricos estavam sendo bem tratados, tinham um lugar especial, e os pobres sendo menosprezados. O que me choca é que tudo isso estava acontecendo dentro da igreja. Vejamos o argumento de Tiago. Tiago 2, do 1 em diante. Meus irmãos, como crentes no nosso glorioso Senhor Jesus, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Mas disserem ao pobre: você fique aí em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês, não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre você foi invocado? Se de fato obedecerem à lei do reino encontrada nas Escrituras que diz: ame seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se um transgressor da lei. Veja o perigo que os ricos correm. O perigo que eu e você também corre. Podemos, ao menosprezar alguém, quebrar a lei de Deus. E é exatamente isso que acontece. Quando nós menosprezamos alguém, inferiorizamos alguém, quando olhamos para a pessoa e nos achamos melhor do que elas, nós estamos assim quebrando toda a lei de Deus. Nos tornamos um transgressor. Esse é o risco que o rico corre. Esse também é o risco que eu e você corremos, mesmo não sendo rico. Mas, há um terceiro ponto. As consequências das obediências desta ordem. Há algumas consequências. Se os ricos fizerem tudo o que está sendo exigido aqui, a saber, não ser arrogante, não colocar a sua confiança na incerteza da riqueza, colocar a sua confiança somente em Deus, entendendo que Deus provê tudo para a sua satisfação, colocando a sua fé em prática, haverá consequências para essa obediência. E essas consequências se encontram lá no versículo 19. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Eu agrupei todas essas consequências em um ponto só. O rico, se obedecer às ordens dadas por Paulo aqui através de Timóteo, o rico acumulará o verdadeiro tesouro para si.
Ele alcançará um firme fundamento para a era que há de vir e alcançará a verdadeira vida. E é impossível ler esse texto sem se lembrar das sábias palavras do nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte, registrado em Mateus 6, do 19 ao 34. É impossível, é natural ler esse texto e já lembrar de Jesus falando do Sermão do Monte. O que o Senhor Jesus Cristo disse? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, falando da cobiça agora, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que as roupas? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Somos lembrados por Paulo que o verdadeiro tesouro do crente não está aqui nesta terra. Que as nossas preocupações não devem estar fixadas nas coisas próprias dessa terra. Nós somos peregrinos aqui. Estamos de passagem. E não vamos levar absolutamente nada. Somos ensinados a Jesus a não acumular tesouros nessa terra. Porque como acabamos de ver, o dinheiro, as posses, elas logo se vão. Como nós vimos, os ricos só são ricos neste presente século. No porvir, não poderão levar nada para o outro lado. A exortação de Paulo para nós nesta manhã é não ser arrogante, não colocar a nossa confiança nas incertezas da riqueza. A ordem de Paulo é para que venhamos a confiar em Deus e não na força dos nossos braços. E devemos colocar a nossa fé em prática. Como? Fazendo o bem, sendo generoso e repartindo. Vimos também que as consequências dessas ordens, quando obedecidas, os levará a acumular o verdadeiro tesouro nos céus, a alcançar o firme fundamento para a era que há de vir e alcançar a verdadeira vida, que só pode ser vivida em Cristo. A vida de um rico não é a verdadeira vida. A verdadeira vida é aquela que é experimentada até mesmo por um pobre, quando ele confia a sua vida a Cristo. Hoje, então, nós aprendemos acerca do papel dos ricos na Igreja de Cristo.
Vimos que não podem ser arrogantes, não colocar a sua esperança em si mesmo, mas no Deus corandeu, no Deus presente. Vimos que devemos colocar a nossa fé em prática e devemos ser ricos em boas obras. Algumas perguntas para a nossa reflexão. É você alguém orgulhoso? É você alguém orgulhoso? Eu sei que sim. A resposta certa é essa, sim. Todos nós somos orgulhosos. Mas qual é o grau do seu orgulho? É você alguém que acha que suas opiniões são sempre as corretas? É você alguém que acha que a opinião dos outros é sempre errada? É você alguém que vive com o nariz empinado? É você alguém que tem uma visão elevada acerca de si mesmo? Tudo que você faz é melhor. Todas as suas ideias são as melhores. Se as suas respostas forem sim, você é orgulhoso e precisa se arrepender imediatamente. É você alguém que tem colocado a sua esperança na força do seu braço? Talvez nos seus projetos pessoais, nos seus sonhos, no seu zangueô. Talvez você tenha colocado a sua esperança na política. Talvez na vacina. Não sei. O fato é que se você tiver ou tem colocado a sua esperança em coisas, em projetos, nos seus recursos, e não exclusivamente em Deus, então você está quebrando a lei moral de Deus. Você é um idólatra. E precisa se arrepender desse terrível pecado. Se você não está confiando em Deus e confiando na circunstância, nas suas posses, nos seus sonhos, nos seus planos, na força do seu braço, você é um idólatra. Você está colocando outro Deus acima do verdadeiro Deus. E não é interessante que Jesus disse que é impossível servir a dois senhores? Ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro. Se os seus projetos pessoais, seus sonhos, seu zangueô, a política, a vacina, ou qualquer outra coisa ou pessoa, estiver acima de Deus, você está adorando essas coisas. É você alguém que reconhece que tudo que você tem, só tem por causa da bondade de Deus? É você alguém assim? Que olha para a casa que você comprou, olha para a sua conta bancária, olha para tudo que você tem e entende, nada disso é porque eu sou bom. Nada disso é porque eu consigo, nada disso é por mim mesmo, mas é bondade de Deus. E se você não tem nada do que você gostaria de ter? É você alguém satisfeito com o que Deus te deu hoje? Você está satisfeito? Ou você está cobiçando coisas, desejando mais e mais? Se você não está satisfeito com o que você tem, isso naturalmente significa que você não está satisfeito com Deus. Porque é Ele que nos dá tudo o que temos. Se a sua satisfação não estiver em Deus, você é um idólatra. É você alguém que entende que Deus não te dá aquilo que você deseja, mas sim o que você precisa? E nem sempre o que você acha que você precisa é o que você realmente precisa. Ele sabe. O que você tem hoje é exatamente o que você precisa. É o que Deus está te dando. Ele sabe o que é melhor para você. É você alguém que não tem dificuldade em ser generoso? Paulo diz para os ricos colocar a sua fé em prática.
sendo rico em boas obras, sendo generoso a ponto de repartir. A generosidade é uma marca fundamental na vida de um crente. E é inadmissível que o crente não seja generoso. Porque Deus é o ser mais generoso que eu conheço. Sabe o que Ele te deu? O seu próprio filho. O seu próprio filho. O Evangelho é o Evangelho de um Deus generoso, que deu aquilo que Ele tinha de melhor, deu a si mesmo. E é inadmissível que cristãos não sejam generosos. Cristãos que não são generosos não entendem que aquilo que eles têm não é deles. Não entende. Esqueceu do princípio de mordomia. Tudo que eu tenho não é meu. É dele. Eu sou apenas um mordomo, um administrador. E como eu posso ver um irmão na igreja passando necessidade e não usar não o meu recurso, mas o dele para ajudar um irmão em necessidade? A falta de generosidade é um pecado terrível, que quebra os 2 mandamentos. Eu sou um péssimo mordomo, não estou administrando de forma correta os recursos que Deus me deu. E também não estou amando o próximo como a mim mesmo. A generosidade não se refere apenas ao dinheiro, mas às mínimas coisas. Vou só dar um exemplo aqui, conhecido de todos. Há muito tempo atrás, nós fazíamos junta-panelas. Muito tempo atrás mesmo. E no começo, a mesa era farta. Muitas misturas. A generosidade era algo fantástico. Comíamos sem se preocupar com nada, não faltava nada. Ainda levávamos para casa, bentô. Mas as últimas que fizemos, antes do Covid, sempre tinha alguém que tinha que sair correndo para comprar alguma coisa porque faltava. Era uma mesa cheia de arroz. Cadê a generosidade? É nas mínimas coisas. É levar, parece besteira isso, mas é você levar, a comida que você vai levar pensando no próximo. Pensando no próximo. Pensando que pode vir um visitante no dia, que não sabia, não trouxe nada. Fica aí, temos o suficiente. Mas não era assim. Generosidade nas poucas coisas, nas mínimas coisas. Eu encerro com as palavras do apóstolo Paulo, nos 2 últimos versículos desta carta. Lá no versículo 20, depois de Paulo dar todas essas ordens a Timóteo, ordens encontradas em toda esta carta, Paulo diz a Timóteo: Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Chegamos ao fim desta carta, e lá no finalzinho Paulo fala: Timóteo, não se esqueça do que eu te confiei. Guarde isso. Nós, aqui enquanto igreja, devemos guardar tudo aquilo que foi confiado a nós, que está não somente na carta de Paulo a Timóteo, mas em toda a palavra de Deus. Devemos guardar aquilo que Deus tem confiado a nós. Sendo assim, querida igreja de Randa, espero do meu coração que esta série de exposições feitas nesta carta tenha te tocado quanto me tocou. Que tenha moldado a sua mente quanto aos padrões exigidos por Deus para a nossa igreja. Deus confiou a esta igreja o glorioso Evangelho do nosso Senhor Jesus. De forma que nós devemos batalhar pela fé, a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E que hoje está em nossas mãos. Que guardemos tudo o que nos foi confiado através dessa exposição em Timóteo. Assim como em toda a Escritura. Que o Senhor nos ajude a evitar as conversas inúteis, as conversas profanas,
as ideias contraditórias do que é falsamente chamado de conhecimento. Que venhamos a fazer tudo isso para a honra do nosso Deus. Igreja Batista Reformada de Randa, que o nosso Senhor nos ajude a não se desviar do padrão divino para a Igreja de Cristo. Que a graça seja com todos vocês. Amém.